Vou estar comentando um pouco sobre o tema da escola dominical e do domingo, para a gente ter um curso da palavra de Deus, mas eu vou só usufruir do versículo da aula prática, tá? Porque eu não estou com a revista em mãos aqui, também que eu não estou com o meu computador aqui para estar comentando a revista. Eu vou fazer um comentário somente do verso da verdade prática. E verdade prática, né? Só vou comentar a verdade prática sobre esse texto aí da escola dominical. As promessas de Deus. Confie, aqui ó, tá aqui embaixo aqui. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus abençoe as curtidas. Espero que vocês fiquem conosco aí, né, pra gente estar comentando a palavra de Deus. Até por isso mesmo que eu lá no Facebook eu coloquei Prof. EBD, porque eu queria trabalhar professor de escola dominical, usar a internet para poder estar trabalhando na escola dominical, porque às vezes nem todo mundo pode estar na escola dominical. Tem pessoas aí que trabalham de domingo, e a Bíblia está aqui, né? A Bíblia, Deus, ele deu sabedoria para nós trabalharmos a palavra de Deus. Então, o texto aqui é João 15, João 15, 20... João 14 e 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O título desse texto: As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Isso aqui é uma instrução. Aqui o título propriamente do capítulo 14 ele não tem. A continuação aqui, os capítulos, o mesmo tema. Instruções. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Chegamos em 14 e 27. Quando nós chegamos nesse versículo, nós vamos nortear duas palavras repetidas aqui. São dois versos e duas repetições. Paz, paz. Deixo-vos a paz. Deus está deixando a paz. Agora ele fala assim, a minha paz vos dou. Quando eu pego esse texto, eu observo, vou pegar o exemplo. Deus, ele vai enviar Jesus nessa terra. Se fôssemos dizer, a paz não andou a terra. A paz andou. Essa paz foi Jesus. Concordam? Deixo-vos a paz. De que maneira Deus deixou a paz? Ele enviou Jesus nessa terra. João, ele vem trazendo essa característica da prática do ministério de Jesus. Observe. E Jesus, ele tinha lavado os pés dos discípulos. Jesus está aqui. Isso aqui é físico, isso aqui é na terra. Não é uma coisa que não aconteceu, que está acontecendo dentro da terra de Israel. No futuro aqui, ó. Isso aqui é uma coisa da prática da paz. Então a paz está aqui, Jesus Cristo está aqui. E quem está falando isso daqui é o próprio Jesus. Ele que está instruindo não só os discípulos, mas nós também, que nós somos discípulos. O que é discípulo? O que significa a palavra discípulo? Aquele que ouve, pratica, aquele que ouve e pratica e segue Jesus. Então nós somos discípulos. E o discípulo está aqui para ouvir. Jesus está falando. Deus está falando assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo, a falsidade desse mundo, a paz desse mundo é uma falsidade. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós vamos observar a paz gerada de Deus e a paz que Ele deixa para nós igreja. Não se turbe o vosso coração. São duas coisas que estão desse versículo 27. A Trindade
e a tricotomia. O que é a trindade? A paz que vem do Espírito, a paz que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdadeira paz. A trindade aqui que gera a paz. Deixo-vos a paz. Quem é que está deixando a paz? A trindade. Jesus Filho aqui, Pai, Filho, Espírito Santo. Trindade. A minha paz, ou seja, a paz que vem de Deus, pela pessoa de quem? Jesus Cristo. Jesus que está transmitindo esse diálogo. Se ele está instruindo os discípulos, e ele está falando para eles carnalmente falando, está num corpo físico. Eu estou dando a minha paz para vocês. Não vou lá dou como esse mundo aqui está dando. O mundo, como esse mundo aqui está dando. O mundo... O que é o mundo? Bom dia, Geralda, Maria Elizabeth. O que é mundo? Antropologia, anatomia, psicologia, sociedade. Tudo isso daqui faz parte da palavra mundo. E o pecado. Tudo isso daqui está no mundo. O ser humano é anatomia. Quando você fala antropologia, você está falando de um mundo. Tudo isso está enquadrado dentro do mundo. Sociedade, dinheiro, riquezas, ódios, malignitudes, governos, príncipes, potestades, tudo se enquadra a palavra mundo na Bíblia. Babilônia. Não se turbe o vosso coração. Agora vamos chegar no tricotômico, ou tricotomia. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? Não está falando de uma doença cardíaca. Se uma pessoa não entender a palavra de Deus, vai entender que isso aqui está falando que a pessoa está com problema de coração. Não se turbe. Ah, você está doente cardiovascular. Não se turbe. Está falando de um sentimento da alma humana. Não se turbe a vossa alma. Não se turbe o vosso coração. Agora eu falo para vocês, por que a Bíblia sempre vai falar coração, meus amados? Interessante. Vamos falar na anatomia. O coração é responsável por carregar o sangue no organismo, é capaz de fazer funcionar o oxigênio dentro do corpo humano. E quando falamos de oxigênio, entramos na teologia. Pneumatologia. O vento, o espírito, a vida, o fôlego, o ar. Mas simplesmente do espírito. Também é o espírito e também é a alma. Quando falamos coração, temos que falar que o espírito está dentro disso daqui. O espírito está dentro do coração. O oxigênio está aqui, está correndo. Não é? Então, por isso que Jesus fala coração, porque as duas coisas estão aqui. O coração e a alma. Mas Deus está aqui. O espírito também está aqui. E o corpo? Até falando do corpo também, porque o coração está dentro do corpo. Então, o coração, ele é tricotômico. Vou falar num exemplo, numa parábola de estudos que nós temos. Por que tricotômico, Laudemir? O coração é o físico, é a carne. A carne é o corpo está na carne, o coração também é carne. Físico. Corpo também é coração. Mas o coração também, ele carrega o oxigênio. O espírito também está dentro do coração, o oxigênio. Quando uma pessoa sofre depressão, o coração também sofre, psicológico, corpo, alma, espírito. A primeira coisa que existe dentro do ser humano, que vai entrar dentro do ser humano, é o espírito. Vamos lá em Gênesis 2:7. Eu volto à Bíblia aqui, porque eu sempre temos que pegar isso. Gênesis 2:7, o que está acontecendo? E formou Deus o homem do pó da terra. E soprou. O que é soprou? Esse hálito de vida, esse oxigênio que entra dentro do coração é o sopro de Deus. É a vida. Fôlego, ar, oxigênio, pneumatologia.
A pneumatologia, outros falam paractologia, eu falo pneumatologia também. O que significa pneuma? Respirar. O que turba a vida humana? E a Bíblia diz, não se atemorize. Que sentimento? Que sentimento é esse daqui, ó? Atemorizar. Não se atemorize. Neste mundo, não volador como esse mundo dá. Não se turbe. Você vai passar por turbulências. Você vai passar por lutas na sua vida diária. Quando falamos de vida, estamos falando de corpo e coração. A tricotomia. Corpo. Só em Deus o Espírito, e o Espírito está aqui. Espírito, letra maiúscula. Espírito, letra minúscula. A Bíblia tem isso, e eu falo para vocês, isso é interessante. É claro que tem muitas coisas na Bíblia que a gente poderia dizer, mas a Bíblia tem o Espírito, letra maiúscula, Espírito, letra minúscula, e nós não podemos confundir. Aqui é João. Vamos chegar em Atos dos Apóstolos. A promessa está para se cumprir lá no futuro. Mas aqui está instruindo os discípulos para um futuro. Para um futuro. Que eles enfrentariam. Está aqui a palavra de Deus em João. A instrução. Ouviste que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai. Ou seja, daqui a pouco, essa morte de Jesus. A morte de Jesus vai acontecer dentro do período da profecia da oração de Daniel, 434 anos. Que é equivalente a 62 semanas. Outros vão dizer 483, somando, mas a Bíblia fala 62 semanas, nós não pode pular o literal. É profecia. Não é verdade? Então nós não pode somar uma coisa com a outra, irmãos. Se lá está 49 anos, 49 anos. Segunda parte, 62 semanas, 434, o Messias será cortado, expiação pelo pecado da humanidade, é 434. Então nós não podemos interligar uma coisa com a outra, assim, ainda que seja profecia. Ali vai se cumprir as 70 semanas no total, mas aqui dentro do que a Bíblia diz 62 semanas é até a morte de Jesus. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer já acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Agora Jesus já está falando do príncipe. Que príncipe é esse daí? Que governo que é esse aí que o próprio Daniel já tinha dito que era o governo? O governo do anticristo. O príncipe das trevas, que também é o demônio, que também é o governo da terra, que também foi Hitler o exemplo de príncipe que entrou nessa terra. Aproxima o príncipe deste mundo e nada tenho em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, quando Jesus está falando do Pai, ele aqui é o Filho. A Trindade está aqui. Nós observamos a palavra Pai. E o caráter do ministério de João é o quê? Verdade e caridade. Porque verdade e caridade ele vem trazendo dentro da igreja. Se vocês fôssemos andar dentro do texto de João, Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Chegamos na primeira carta de João. João ele vai trazer um caráter de verdade e caridade em todas as cartas. E quando chegamos lá, irmãos, em Apocalipse, vai falar das verdade e caridade. Mas agora da promessa. Que promessa é essa?
Qual que é a principal promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Essa era uma promessa, e eu já tinha dito pela palavra do profeta Joel, que também a palavra de Deus diz em Ageu capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que glória é essa que entrou em 120 almas? Que agora vai ser uma glória totalmente diferenciada, porque a palavra do Senhor fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lá será uma glória eterna, a nova Jerusalém. Olha, vamos aqui no caráter do ministério de João. Eu estava estudando já sobre isso daqui. Livro de primeira carta de João. Por que caráter? O que é caráter? O comportamento do ministério de João, a igreja, a doutrina. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6 diz: porque o Espírito é o quê? Verdade. Caráter da verdade, primeira carta de João. O que ele vem trazendo de importante à igreja eleita lá? A senhora eleita. Igreja. Verdade e caridade. Finalzinho do versículo aqui, ó. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. É verdade, caridade é verdade, caridade. O próprio Jesus diz que o segundo mandamento, amará o teu próximo. E amarás a Deus acima de todas as coisas. Isso daqui é uma doutrina. Resumiu a lei e o quê? Os profetas. E como que a caridade não é importante? E como que a verdade não é importante? Se a verdade é o caráter de Jesus. Conhecereis a verdade. Você já me conheça que eu sou a verdade. Jesus não é mentiroso. Jesus não tem falsidade. Jesus não tem ciúmes de ninguém, porque as pessoas hoje têm ciúmes dos outros na igreja. Ah, porque eu não gosto do ministério do Laudemir, porque eu não gosto dele. Ah, porque eu não gosto do Laudemir por causa disso e aquilo. Porque tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que têm ciúmes ao seu ministério. E eu tô cansado de crente assim que eu já puxo o microfone, eu falo mesmo hoje. Vamos cansar dessas ideias, irmãos. Se não quer servir a Deus, vai pro mundo, meu. Mas não vem atrapalhar quem tá fazendo a obra de Deus, não. Porque tem uns crentes engraçadinhos, né, irmãos? Parece que é crente, irmãos. Mas quando você está fazendo a obra de Deus, quer te impedir de fazer a obra de Deus? Fora. Mas não vai atrapalhar os outros, não. Verdade e caridade é a igreja eleita. O que é caridade? Caridade não é ter ciúmes do ministério do irmão na igreja. Caridade não é ser exibido dentro da igreja. Porque tem gente que é exibido. E eu vou postar isso aqui. Eu estou ao vivo aqui. Segunda carta de João. Terceira carta aos cooperadores. O que a palavra do Senhor está falando aqui aos cooperadores? Aos obreiros. Vou voltar aqui, deixa eu ver. Terceira carta de João. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores do quê? Da verdade. Terceira carta de João, verso 8. Agora põe caridade, porque Jesus disse que tem que ter caridade. Se não tiver caridade, também é caridade. Ela demora de ter caridade. Jesus falou que é caridade. Quem falou? Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo. Porque muitas das vezes nós entendemos uma coisa, que não é só chegar aqui na igreja e falar, eu sou dizimista fiel, amém, irmão, você é dizimista fiel. Se você não amar o teu próximo,
Se você ficar com ciúmes do irmão dentro da igreja, ficar humilhando os outros, tem gente que só gosta de humilhar os outros, você vai ficar no arrebatamento com o seu envelope. Porque a minha Bíblia diz que aquele que aborrece o teu irmão, o próprio João diz, ele é mentiroso. E a minha Bíblia diz que mentiroso não vai entrar no céu. Que promessa você está esperando se você está com orgulho e se você está com ódio do teu irmão? Deus está falando de uma paz, não está falando de guerra. Nós estamos na guerra para guerrear com o nosso irmão. Escola dominical, Ademir, o que tem a ver com o que você está falando? Estamos falando de promessas. Nós temos que entender, para nós recebermos a promessa, tem que ter caridade, tem que ter verdade. Não adianta andar com essa falsidade, porque tem gente que é falso. A falsidade daqueles que estão, eu vou falar no nosso meio, a falsidade vai nos impedir da promessa. A falsidade. Mas a caridade, vamos lá para o lado bom. A caridade e a verdade nos aproxima. Nos aproxima de Deus. A caridade e a verdade é a característica da doutrina da Bíblia Sagrada. Claro que você pode falar em mistério. Se não tiver caridade, não adianta nada, disse Paulo. Você pode andar na igreja em mistério e ter ódio do seu irmão, mas como que pode uma pessoa estar dentro da igreja, andar em mistério e não ter caridade? A Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como um sino que tinha, é só fazer barulho. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, irmãos. Ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse o dom, ainda que eu seja doutor, falar doutor, porque a Bíblia fala mestre, mestre aqui é doutor, formado. Se você não tem caridade, o que você tem? Nada. A Bíblia diz assim. Estou errado, irmãos? Está na Bíblia. Se a Bíblia, vamos na Bíblia. E as pessoas não lêem Bíblia e ficam aí querendo debater com a verdade. Eu acho que é assim, irmãos. É porque você é crente, você é servo de Deus. Tem que amar teu próximo. Tem gente passando dificuldades, lutas na igreja. Nós não podemos bater de frente, humilhar ninguém. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver caridade, seria como metal que soa e como um sino que tine, ainda que tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tiver caridade, nada seria. Não vale nada você servir a Deus e não amar teu irmão. Não vale nada. Mas o irmão é crente, irmão. Mas você deu o dízimo, irmão. Você deu o dízimo. Nada seria. Não tem caridade. Faz a obra de Deus por soberba. Faz a obra de Deus para humilhar os menores. Não vale. É inútil servir a Deus e não ter caridade. É inútil falar que serve a Deus, espera uma promessa e não amar o teu próximo, fazer acepção de pessoas. Você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, tá aqui, ó. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Hoje as pessoas humilham você num som, hoje as pessoas te humilham numa mesa. Tem gente dentro de você até por causa de uma mesa de som. A caridade é sofredora, é benigna. Falei de caridade e falei do caráter de João. Estou falando do caráter de Paulo agora. O caráter de Paulo também é verdade e caridade. Eu falo caridade porque o ministério de Paulo também é caridade. Mas ele tem falado do amor. Que amor é esse? Olha que Paulo está falando na igreja de 1 carta de Coríntios, capítulo 13. Eu queria saber o caráter do ministério de Paulo, porque Paulo também sofreu o evangelho. Sabe qual que é o ministério do caráter de Paulo, meus irmãos? O de João, eu falei, foi caridade e verdade. Você vai ver essas palavras repetirem.
E vai chegar na Apocalipse 7 verdades, que é o Espírito Santo. A própria Bíblia diz, a própria Bíblia é o dicionário da própria Bíblia. Não adianta ficar pegando dicionário hebraico, sei lá, irmão. Mas você está no Brasil, Deus não é brasileiro, não? As pessoas pensam que Deus não conhece o Brasil, meu. Você não precisa ir lá em Israel para significar. Deus conhece o Brasil, Deus sabe que o teu glória é glória. Não precisa colocar lá em hebraico o teu glória. Não sei, irmãos, as pessoas estão ficando loucas nos últimos dias. Então, quando a palavra do Senhor está falando aqui, ó, verdade e caridade. O que é verdade? Falar a verdade. Andar sem mentira. Porque a pior coisa é quando nós julgamos um irmão dentro da igreja. Quando a gente acha que é a última bolacha do pacote. Você pode ser cantor, pode ser pregador. Eu sou pregador, irmão. Tem 8 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu tenho mais de 10 amigos pastores. Tem pastores mais formados do que eu, pastores doutores que eu conheço. Mas aqui nós não é melhor que ninguém. Porque sobe em cima de um púlpito, porque tem um banner. Nós não é dono da igreja. Nós não é o dono da mesa. Chega disso. Não é verdade? Aí as pessoas falam, você tá bravo. Você tem que falar a verdade. A Bíblia diz, pregar a verdade. Tem que falar a verdade. Tá assim o mundo. Mas nós temos que falar, ô irmão, me perdoe. Se eu te tratei diferente, você tem que chegar no irmão e falar assim, me perdoe. Isso aqui é paz. Eu vos dou a paz. Imagine Jesus falando, eu estou te perdoando. Isso aqui é paz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Olha, tudo isso, a caridade não pode falhar. A caridade não falha nas profecias. Serão aniquiladas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, a Bíblia diz, aqui a profecia será aniquilada. Espera aí, a caridade é maior, irmão. Você pode falar em mistério na igreja. Mas espera aí, a caridade é que é acima de tudo, meu irmão. Se nós tratamos o irmão ruim na porta da igreja, não tem respeito com o irmão, você tem que se converter. Senão você vai ficar no arrebatamento. Isso é lei. Isso é Bíblia, meu. Se um obreiro trata outro obreiro, chama de gardenal na porta da igreja, é lei. Você não tem caridade, você pode dar o dízimo, não vale nada. Você fica com o dízimo, no arrebatamento. Mas não dormir tá pesado, tá, irmãos? Não é só dar o dízimo que significa que você vai ser salvo. Porque, me perdoe, pastores, tem gente dando o dízimo, mas parece que não quer nem dar. Você não quer dar o dízimo? Amém, irmão? Não dá, meu. Tem gente que tá com dó de dar o dízimo. Dá o seu carro e fica com os 10%. É melhor falar assim. Porque tem gente que não agradece nem pelo que tem, irmãos. Caridade. O próprio Jesus disse caridade e muitas das vezes nós não estamos lendo a Bíblia direito. A teologia está trazendo tanta gramática que nós esquecemos de falar pastores obreiros, ame o teu próximo. Nós não pegamos o microfone aqui para bater o microfone no pecador, irmãos. O microfone não é um chicote para você bater na igreja. Tem muitos que... porque você fez... Não vou falar de teologia, não. Jejua aqueles crentes que é muito crente. Chega na igreja e acaba batendo em todo mundo. Não, Jesus não ensinou a fazer isso. Nós não é Deus, irmãos. Você não morreu no Calvário. Quem morreu foi Jesus. Aí a pessoa chega na igreja, eu tô ao vivo aqui no TikTok. Eu trabalho, isso aqui não é de ontem. Eu sei que eu sou falho. Muitas das vezes as pessoas, irmãos, acham que nós é exibido. Mas eles não fazem o que nós faz. Aí se você imprimir uma apostila dessa e dar para eles estudar, eles não vão estudar. Deus escolhe o trabalho para aqueles que querem se dedicar a isso. Isso aqui é um trabalho. Ninguém quer fazer isso. Nem todos querem fazer isso. Nem todo mundo quer entrar na internet e falar, você quer perder tempo. Por quê? Não sabe ler Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então eu estou na internet e não vale nada. Cara que vale. Quando a palavra do Senhor diz em capítulo 15,
Último verso. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, trabalhar na internet a palavra de Deus também não é em vão, não. Tem muita gente fofocando da vida dos outros por aí na internet, enquanto você está pregando o evangelho. Mateus capítulo 22. Chegou um mestre, lá, mestre, um fariseu, um doutor, chegou diante de Jesus, olha lá. E os fariseus, ouvindo o que fizera, emudeceram os saduceus e reuniram no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou. Vem interrogar Jesus. Um doutor, o que é doutor? Um doutor, ele é formado, um doutor, ele tem letra, um doutor pode ter hebraico, um doutor pode ter todas essas letras. É doutor, formado. Chegou diante de Jesus. Mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Estamos falando de coração, coração duro. Chegamos na lição passada. Coração agora de novo aqui, está falando, não se turbe o vosso coração. A palavra coração é muito importante dentro da escola dominical. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Está falando aqui de um tricotômico, mais uma vez. As palavras estão aqui: alma, coração, que é o corpo, a alma e o pensamento. São três coisas. Corpo, alma e espírito estão aqui. Este é o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é o quê? Mentiroso. Então, como é que nós quer entrar no céu se nós é mentiroso? Como é que nós quer entrar na promessa se a promessa não entrar na nossa vida? E se você não obedecer à voz de Deus, você é um mentiroso, você vai ficar com o diabo. Porque o pai da mentira é o Satanás. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, versículo 20. Obreiros, líderes de obreiros. Sabe qual que é o maior problema da igreja hoje? É perdoar o irmão. Quando a gente acha que é muito perfeito dentro da igreja, e a gente só quer levar o pecado do irmão, da irmã, porque faz a obra de Deus. Eu vou dizer dos pregadores. Ser pregador da palavra de Deus hoje não é fácil. A sua vida está aberta diante de todos. E as pessoas carregam você para o altar. Mas interessante que quem vai carregar nós para o céu não é o altar da igreja, é Jesus. Nós estamos presos por causa do microfone. A gente acha que ninguém pode ter oportunidade, é porque o irmão pecou, não vai pegar, não vai louvar, não vai ler versículo. E é por isso que Jesus está falando, você está aborrecendo o irmão da igreja e você está ficando mentiroso agora. E agora? Quando você pega e aborrece um irmão na igreja por uma oportunidade, você é mentiroso. Como nós aborrecemos alguém no culto, quando você sobe em cima lá do altar. Ah, porque dízimo. A pessoa não pode dar o dízimo, você fica jogando indireta pro irmão lá na igreja. Mentiroso. É problema, irmãos? Tocou a trombeta, ficou. Não adianta ser crente e ficar no arrebatamento. É Bíblia, irmãos. Se Laudemir tivesse falando de Laudemir, eu falava, Laudemir, eu sou diácono. Ah, porque você é criança, você não sabe pregar. Eu não sei pregar mesmo. Nós temos que aprender de Deus. Quando o ser humano fala que está aprendendo, ele vai continuar aprendendo, jovens. Deus abençoe vocês aqui nessa manhã. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus, agora a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no céu. Como que alguém diz que espera as promessas? Como alguém diz que é servo de Deus, é obreiro de Deus, é formado, tem curso, e você aborrece o seu irmão lá na porta da igreja? A minha Bíblia diz que você é mentiroso. Você diz que ama a Deus, você aborrece os outros na igreja, aborrece. Você pode andar em profecia na igreja, mas você é mentiroso.
Tá vendo como a Bíblia é pesada, meus amados? E nós temos que saber pregar a palavra. Por que eu falei mentiroso? Porque a minha Bíblia diz que você pode falar até em profecia, mas você não tem caridade. Não seria nada, não vale. Não vale nada você andar aqui na igreja. Você falar que é servo, serva de Deus. Chega lá na rua, é o orgulho. Trata o irmão diferente, aborrece o irmão. Porque seu carro é melhor que o meu. Porque a sua casa é melhor que a minha. Porque você tem um salário melhor que o meu. Porque tem crente que sobe os degraus, irmão. Você pode ficar com seu microfone. O microfone é seu. Tocou a trombeta, lá no céu não tem microfone, não tem mesa de som, não tem banner, não tem nada disso. As pessoas só querem ser famoso. Ser crente não é ser famoso. Dói a verdade, irmãos. Aquele que diz que ama a Deus e apoia a sua irmã é mentiroso. Pesada a palavra. Por que nós não vemos isso escrito nos comentários? Porque nós pegamos a parte boa. Mas Deus dá paz, irmão. Mas se você é mentiroso, você não tem paz nenhuma. Como que uma pessoa mentiroso vai ter paz? Como que alguém que chama a igreja de palhaço vai ter paz? Porque tem pessoas aí que é afastado de Deus e fica comentando coisas que não tem nada a ver. Adultério aqui não entra, irmãos. Fornicação aqui não entra. Mentiroso também não entra. Aonde? Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que comete a mentira. A mentira que João está falando qualquer. Daquele que aborrece o irmão. Apocalipse capítulo 22 e 15, a mentira que não vai entrar no céu. Tem muito crente, muito obreiro, muito líder, muitos pastores que vão ficar no arrebatamento porque está aborrecendo o irmão, está aborrecendo a igreja, está aborrecendo até o pecador, porque o pecador você tem que perdoar. E agora? Como que nós ficamos como servos e servos? O maior problema da igreja, irmãos, é a falta do perdão. Não adianta, irmãos. Eu falo, tem gente que acha que é mais crente do que o outro na igreja. Não é assim que Deus quer ver a igreja. É nós estar num nível menor, Deus num nível acima do nosso. Não adianta ser crente pipoca e ficar queimando aqui igual uma pororoca no Hades do inferno. Nós temos que servir a Deus colocando a humildade no primeiro caráter de nossa vida. Eu sempre digo comigo mesmo que eu faço obra de Deus. Nós não podemos deixar subir a soberba na nossa vida e achar que nós é dono de alguma coisa. Tem gente que acha que é dono da igreja porque você canta bem, você acha que você é o dono da mesa do som da igreja. Tem gente assim, irmão. Tem uma hora que eu tenho um violão aqui, eu não toco muito, eu nem levo meu violão para a igreja. Porque alguém vai querer jogar para fora da igreja. A única coisa que eu tenho dentro do meu ministério, irmãos, eu prego a palavra. Às vezes eu chego na igreja aqui para ligar o som, só isso que eu faço na igreja. Eu não tenho outro meio de trabalho dentro do ministério. Eu poderia até estar trabalhando no departamento, eu falo aqui. Eu não trabalho nesse departamento. E aí você só tem ali você chega assim na igreja, não tem ninguém para ligar o som, você liga o som para organizar o som da igreja. Né? Você trabalha, você ora. Aí tem outros que já falam um monte de coisa dentro da igreja, já quer impedir você de fazer. Deus abençoe os irmãos, tá? E eu falo uma coisa, irmãos. Eu falo com toda a humildade, eu sei, irmão, tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta. Mas cuidado, pastores. Se você está aborrecendo a igreja por causa de dízimo, você vai ficar no arrebatamento. Mas Laudemir, é forte isso aqui, é forte. Tudo isso aqui nós faz com amor, irmãos. Você não sabe o que está passando na vida do irmão, da irmã lá, que não está dando dízimo. Aí a gente bate na igreja e bate legal. Cuidado, não é assim que trabalha também não. Nós temos que saber usar o amor, a caridade, para fazer a obra de Deus. Se alguém não tem isso, não faz.
que é ser dízimo fiel? Fiel. O que é ser fiel? Primeiramente, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que consertar. Consertar no altar de Deus. E fazer a obra de Deus por amor, irmãos, não é colocar lá valores. A obra de Deus não é feita por valores. Pregar a palavra de Deus não é valores. Dinheiro. De graça a receber, de graça a dar. Porque estamos colocando os valores para ministrar a palavra de Deus. A obra de Deus não é feita de valores. É feita de caridade. Mas o mundo... Estamos chegando nos últimos dias da igreja. O que será no juízo final? Daqueles que não quiseram pregar nas igrejas humildes. Ah, porque não vão me pagar? Eu não vou. Ah, porque não tem quase ninguém? Também eu não vou. O que será diante do tribunal de Deus? Nos últimos dias. Será que Jesus vai falar, não te conheço? Apartai-vos de mim para o fogo eterno? Mas você não pregou na humilde, não teve caridade, foi soberbo. Será que Jesus vai apartar esses do arrebatamento? Estamos esperando uma promessa, mas você está dentro da promessa? Você sabe se o seu nome está escrito no livro da vida? Porque a maior promessa que a igreja está esperando é o arrebatamento. Falamos de muitas promessas na escola dominical. Mas se não tiver caridade, você não vai entrar na promessa. Você não vai fazer parte da herança. É bonito nós sairmos, chegarmos no culto com a biblinha na mão, bonitinho. Como que você passa lá dentro do mercado, não fala a paz do Senhor por irmão, para irmã, para o jovem? Porque tem gente que é crente só dentro da igreja. Na rua você não é crente. Dentro do ônibus você não é crente. Você passa na rua, você fala boa tarde para várias pessoas. Você passa perto de um cristão, meus pastores, passa igual um pau duro. Uma madeira. Não te dá a paz do Senhor, não. Que caridade estamos vivendo, meus irmãos? Que caridade estamos vivendo, pregadores? Que caridade estamos vivendo, banners? Tem muitos pregadores do banner. Parabéns. Que caridade estamos vivendo quando não pregamos o evangelho na rua? Que caridade estamos vivendo quando você passa perto do mendigo com uma pessoa que está passando fome e você fala, você é crente, meu. Você é servo de Deus. Que caridade estamos vivendo dentro do culto? Humilhamos os ministros, as ministras humildes igual eu, que não tem faculdade. Ah, você tem faculdade, você tem curso? Já está se achando. Jesus está voltando. Pera aí, Jesus está voltando. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, se esfriarão. Está esfriando o amor da igreja, meus queridos. Aqui no mundo eu não vou falar do mundo. João 14 fala do mundo. Mas agora as coisas estão entrando até dentro da igreja. Dentro. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse sentimento é para a igreja aqui dentro também. Filhos, vocês vão passar a luta dentro da igreja. Vocês serão odiados pelos seus próprios irmãos e parentes. Vai ser odiado dentro da igreja. Até por aquele irmão que fala a paz do Senhor para você, ele vai te odiar. Bíblia. Está se cumprindo o arrebatamento. Aonde, Laudemir? Lucas. Capítulo 21. Tem Bíblia para nós aqui, por favor? Lucas 21, 16. Até pelos pais e irmãos, parentes, amigos. Quantos amigos temos dentro da igreja? Nós temos diversos amigos, mas dentro da igreja alguém vai te odiar. Dentro da igreja, odeio. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 17. Sabe qual é o maior problema hoje? Os pregadores e os pastores estão com dó de pregar doutrina. A igreja quer fazer o que quer se vestir do jeito que quer andar do jeito que quer pintar o cabelo do jeito que quer, e eu vou falar uma coisa. Cuidado, pastores. Se tocar trombeta, pode ficar com a Babilônia, que é a igreja aqui. Malodemir, você é divertido, cara. Eu sou divertido. Jesus sabe do meu joelho, Jesus sabe da minha dor.
Vocês podem falar diversão e ficar aqui na grande tribulação também. Eu estou livre disso aqui, irmãos. O perdão de Jesus anda comigo. É porque eu não sou casado, eu vou ficar aqui, irmãos, no arrebatamento. Se nós somos desprezados na igreja. Tem gente, irmãos, que é tão crente que as pessoas querem apontar sua dificuldade, irmão. Quer apontar sua luta. Você é ser humano. Você tem caridade. Se não tiver caridade, esquece promessa. Não existe promessa aqui. A promessa não faz parte daquele que não tem caridade de verdade. Não obedeceu o mandamento, sai fora. Acabou a Bíblia. Adianta falar que nós serve a Deus, meu. Chegou o Pereira lá para pregar a palavra, você não deu R$1 para ajudar o Bernardo na passagem de ônibus. Caridade, irmão, acabou. Estamos esquecendo de caridade. Mas eu não vou ofertar na igreja porque eu não disse daquilo, porque eu não gosto disso, daquilo. Põe a mão no bolso. Amado, escola dominical, eu falei aqui o assunto, eu tô terminando, eu já vou almoçar, né? 11 horas e 37 minutos. Deus abençoe os que ficaram comigo. Floraci, Deus abençoe vocês. É só até aqui. Caridade, né? E verdade. Essas duas coisas é importante. Por que verdade? Eu já disse, a verdade e a caridade está no ministério de João. Então, falou escola dominical, para mim tem que ter verdade e caridade. Se faltou isso aqui, pode ficar falando outras letras aí, pode pregar. Se não tiver caridade, não vale nada. Você pode até andar na igreja, ser bonitinho, andar de gravata, terno, ser obreiro, ser líder, ser presbítero, evangelista, pastor. Porque às vezes as pessoas só querem pregar aqui. Prega para cima também, irmãos. Pastores que não amam mais os seus semelhantes. Pastores que fazem acepção nas agendas. Vou falar, irmãos. Tá? Porque é só lá em cima, Aldemir. Nós temos que humilhar lá embaixo. Se você não ser humilde aqui embaixo, nem em cima do altar, nem lá na promessa vocês vão subir. Ficar em Jerusalém, Jesus não falou Jerusalém físico também. Jerusalém é a nova Jerusalém. Ficar em Jerusalém, vai para Jerusalém hoje, que vocês vão ver o que é Jerusalém. É guerra. Quer morrer bomba, irmãos? Mas, Aldemir, Jesus falou para nós ficar em Jerusalém. Isso daqui foi escatológico, foi literal e é escatológico. Ou seja, a nova Jerusalém. Lá que nós vamos ficar. Essa terra vai ser destruída. Jerusalém física, Pérsia, já está sendo destruída. Eu vou deixar essa última frase. Armagedon. Apocalipse 16:16. Um dia alguém vai falar assim, Israel está deserta. Vamos daqui 20 anos. Israel vai se acabando. Vai sendo destruído. As cidades vão ficar um miolo. E vai virar um campo de guerra. Armagedon, vale do Megiddo. É um vale. Lugar de morte. Lugar que mataram Jesus. Lugar que mataram 17 mártires do Evangelho. Lugar de perseguição. Jerusalém física. Mas a nova Jerusalém incorruptível, ela está aqui. Essa é a promessa. E para alguém ter essa promessa, primeiro, não é só falar em missão na igreja, porque as pessoas só procuram profeta para pregar. Comprar uma máquina Kodak, tira foto. Só quer saber de pregador que tem revelação. Só quer saber de pregador que tem profecia. Porque desce do púlpito, entrega tudo. Isso aqui não vai. Se não tiver caridade, irmão, nada seria. Caridade aqui é tudo. Tá? Tem muito crente achando que é o último da igreja. Você pode jejuar todo dia. Ama teu próximo. Ame a Deus. Ama teu próximo. Fechou a lei. Terminou a Bíblia. Fechou Nova Jerusalém. Aí você entra. Só vai entrar lavado, remido pelo sangue do Cordeiro.
Fechou 66 livros? O que diria a escola dominical se nós colocássemos verdade e caridade em tudo isso aqui? Sem a verdade e caridade, ninguém vai chegar na promessa. E a Bíblia diz, aquele que ama, né, a mentira também não vai entrar. Se ama falar mal dos irmãos da igreja. Se ama aborrecer os irmãos que não dá dízimo. Jesus está marcando, aborreceu o irmão porque não deu dízimo. Aí Deus está vendo a condição do irmão porque não deu dízimo. Vai mais, pastores. Você chamou a igreja de ladrão. Deus vai marcar. Quantas vezes você chamou a igreja de ladrão? Mas vocês são ladrão. Vocês não dão o dízimo. É. Malaquias, Jesus salvou o ladrão. E agora? Os pastores que pegam Malaquias para chamar a igreja de ladrão. Cuidado, hein? Fica no arrebatamento. Eu não estou contra o dízimo. Você não pode bater na igreja. Dízimo e oferta. Está na Bíblia. A viúva deu tudo que ela tinha. Era oferta. E se alguém diz que ninguém vai entrar no arrebatamento porque não dá o dízimo, cuidado. A Bíblia não pode fazer curso de obreiro. A Bíblia não escreveu que tem que fazer faculdade para ser pastor. A Bíblia não escreveu que tem que cobrar para pregar. E agora, vamos lá. Como que está a Bíblia agora? Paulo não tinha emprego. Pedro vivia da obra também. Homens que viviam da obra ajudados pela igreja. Agora, empresários é outra coisa. Você tem carro, você tem vida. Você tem emprego. O juízo final está chegando. Pode falar letra em hebraico, mano. Eu obedeço o que Deus manda. Se pastor está contra Deus, ai dos pastores. Eu não sou ninguém, irmãos. Eu, Claudio, não sou ninguém. Eu só falo com Deus de perto. Se um dia Deus me altar, eu aponto. Só isso. Eu não sou ninguém na igreja. Eu sou só aquele que ouve a voz de Deus de perto. Tá? Eu não tenho medo nem do capeta, irmãos. Nem do inferno. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Nós temos que parar com essa soberba dentro das nossas igrejas. A igreja o povo está ficando muito soberbo. Eu nasci no berço evangélico. Só porque tudo é banner hoje. Tudo é banner. Porque fala em profecia, irmão. Tem teologia, tem palestra. Pregar a palavra de Deus não é uma palestra. É ser humilde. É que ninguém é melhor que ninguém. Deus abençoe. Concluiu aqui a escola dominical. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Deus fala da paz. A minha paz vos dou. O que é paz? Não andar em guerra com o irmão. Ser pacífico. Ser amigo. Ajudar aquele que está lá embaixo. Paz é ser amigo do seu irmão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Ter paz. Deus abençoe.